Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje vai mostrar o que está acontecendo no Complexo Portuário de Suape. Existe uma previsão de quase 24 bilhões de reais em investimentos até 2030 e a criação de mais de 40 mil empregos diretos e indiretos. Suape é uma das molas de desenvolvimento da região. Fica no litoral sul do estado. No ano passado, registrou 1.509 atracações de navios. O que esse movimento significou para Pernambuco? Você vai saber quais são as oportunidades que estão surgindo, como conquistar uma vaga de trabalho por lá, a meta para este ano. Vamos saber com o diretor-presidente de Suape, Márcio Guiô, que está aqui com a gente. Diretor-presidente, bem-vindo, obrigada. Prazer pelo convite, Meg. Bom dia, fique à vontade. Bom dia. Temos muito o que comemorar, né, do lado de Suape, né? 2023 terminou, gente, com números expressivos em Suape, movimentação de quase 24 milhões de toneladas no ano passado. Com destaque para que tipo de produto, presidente? Primeiramente, bom dia de novo, Meire. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra e prazer falar de Suape. Ano passado, né, a maior característica de movimentação de Suape, 70% mais ou menos da nossa movimentação, é a granel líquido, né? Nós somos hoje o principal porto público, ocupamos a liderança na movimentação de granéis líquidos dentre os portos públicos do Brasil. Então, essa é a principal modalidade de movimentação. Em torno de 23% do total de carga movimentada em Suape é de containers, né? E os outros 7% ali ficam de carga geral, carga solta. Então, esse é o nosso principal perfil de movimentação de carga em Suape. A gente costuma dizer que é um gigante, né, do litoral sul de Pernambuco, com faturamento bruto de 403 milhões de reais no ano passado. Superou as expectativas? Foi dentro das expectativas. A gente, né, hoje, apesar desse número, né, ser expressivo de quase 24 milhões de toneladas, é o que o Suape vem movimentando aí nos últimos anos, né? A gente, né, precisa que realmente aconteçam, e a gente está trabalhando para isso, obras, né, estruturantes para que a gente realmente coloque o nosso complexo num outro patamar. E a gente fez uma projeção até 2030, considerando aí os principais empreendimentos que estão para acontecer, a gente tem perspectivas boas de chegar a 50 milhões de toneladas. E com isso, logicamente, o faturamento da empresa vai acompanhando esse movimento. Bom, se o senhor fala que as expectativas foram superadas no ano passado, a que se deve, né, essa superação? Ou então, a meta foi batida? Graças a quê? Ao contexto, né? Suape, a gente fala lá que se vende por sozinho, a gente está tentando mudar um pouco isso, de ser mais proativo na prospecção de novos empreendimentos. Mas o Brasil é muito pujante, né? E a gente, tendo uma boa infraestrutura como o Suape tem, né? Nós temos uma localização privilegiada, né? Suape, a gente comemorou 45 anos ano passado, e foi legal para mim, né, fazer esse exercício de olhar para trás e ver como que os visionários de Suape conceberam, né, Suape, né, de buscar uma localização que fosse fora de um grande centro, mas que não fosse tão distante, como é em relação a Recife, com uma proteção, né, ambiental, né, se preocupou em a gente conseguir conciliar o desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Então, todo esse contexto, a nossa posição geográfica, né, ela potencializa que nós sejamos um porto não só de Pernambuco, mas da região Nordeste. Quando a gente traça um raio de 800 quilômetros mais ou menos, a gente abrange, aí, são 6 capitais, quase 60 milhões de habitantes. Então, o crescimento de Suape é natural, e chegando essas grandes obras, né, como a já anunciada aplicação da refinaria, a Transnordestina, a gente tem potencial de chegar a esses 50 milhões de toneladas. A gente está com imagens aqui para ter uma ideia da dimensão. E olha que é a perder de vista, né, como a gente diz popularmente. É uma responsabilidade grande administrar, né, um complexo com essa magnitude. Quanto ao crescimento, vamos falar do hub de veículos, 42% no ano passado. O que significa para a economia da região? Nós temos uma grande fábrica, né, instalada em Pernambuco, que é a Stellantis. Então, eles são o nosso principal cliente na movimentação de veículos, principalmente na exportação. Mas, graças à nossa posição geográfica, a gente começou a ser demandado pelos armadores para servir como um concentrador de veículos também. Então, hoje nós recebemos veículos da América Central, né, descarregamos em Suape, distribuímos, né, para o sul e vice-versa. Então, esse movimento de transbordo, que é o que a gente chama, que é como se fosse uma conexão no aeroporto, né, quando a gente troca de um avião para o outro, na navegação isso acontece também. Então, as principais rotas, elas geralmente demandam um porto específico, né, geralmente esse porto precisa ter profundidade, precisa ser bem localizado geograficamente, e os outros navios vêm para pegar essa carga e distribuir entre os portos.
E o potencial para veículos ele é muito grande, né? Quando a gente olha para esse ano, a nossa expectativa é que a gente ultrapasse os 100 mil veículos com chegada de novas montadoras movimentando por swap. Bom, a gente observa mesmo o otimismo em torno dos investimentos, né? E a gente também precisa destacar alguns títulos, né, que o complexo portuário de Suape acumula. Por exemplo, gente, líder nacional em granéis líquidos e gases, líder nacional do transporte de cabotagem. Agora, tudo isso que dá credibilidade, a gente precisa explicar o que significa na prática para o pessoal entender. Granéis líquidos, né, gases, né, cabotagem, são palavras, né, são termos que não estão no nosso dia a dia, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público. O granel líquido nosso que a gente movimenta lá basicamente são os combustíveis e derivados. Então, a gente recebe o óleo bruto, né, que é extraído do nosso continente, ele passa por swap e vai diretamente para a refinaria, e na refinaria ele é produzido os derivados, e a principal produção da refinaria Abreu Lima é o diesel. Então, o diesel da refinaria, ele abastece toda a região Nordeste. Então, todo o diesel da região Nordeste, ele entra por swap, através, né, no formato ainda de óleo bruto e sendo refinado ali na refinaria. Esse é o granel líquido que a gente fala. E tem, lógico, os gases que vêm na condição de líquida também, que são todas movimentadas em swap. Cabotagem é quando a gente movimenta a carga entre portos brasileiros. Acabei de falar, né? Quando vem um navio maior, aí faz aquela troca como a gente faz no aeroporto, é a mesma coisa, ou na rodoviária, é a mesma coisa no porto. Então, hoje, quando a gente é o líder na cabotagem, todos os serviços de cabotagem de container passam por swap. Então, a gente tem conexão desde Manaus até o sul do Brasil. Por isso que a gente tem essa posição assim, privilegiada e de liderança na região. Bom, e tudo isso dá credibilidade para novos negócios. Claro. Então, por isso que quando a gente começou o ano passado, uma das nossas prioridades era a retomada da dragagem, né? Um assunto muito importante quando a gente fala de dragagem é basicamente aprofundar o canal para que os navios maiores possam chamar, né, o nosso porto. Nós já temos grandes navios chamando o porto, mas só que eles não conseguem ir a swap na sua capacidade máxima. Porque quanto mais carga o navio ele tem a bordo, mais profundo ele fica. E para isso a nossa via principal, que é o canal, ela precisa ter a profundidade adequada. Então foram 140 milhões investidos, a obra está praticamente concluída já, a gente está na fase final. Porque para concluir agora a obra terminada, a gente precisa fazer um processo chamado batimetria, que é uma sondagem de todo o canal para ver se a gente realmente atingiu aquela profundidade. Com esse trabalho feito, nós vamos à Marinha e a gente consegue homologar uma nova profundidade para o porto de Suape, que é extremamente, né, necessário. Para você ter uma ideia, o calado, que é quanto que o navio tem submerso, né, que é quanto que ele tem para baixo d'água, a gente trabalhava entre 12,10 metros e 12,80 metros limitados pelo nosso canal externo. A gente vai passar agora a 18 metros, né, a gente vai poder chegar até 17,5, 18 metros de calado. E a gente já, né, um ato contínuo, né, o nosso gargalo era o canal, né, de acesso. A gente pode dividir o porto para o pessoal entender em 3 grandes partes, né? O canal externo, que é a parte do mar desabrigada, que é quando os navios estão chegando ao porto de Suape. Aí tem a parte do porto externo, que a gente chama, que essa aqui é a parte interna, né? Para a gente poder ilustrar, ficar melhor. E essa aqui é a parte externa. Não combinamos não, Maíra, mas deu para falar tudo ao mesmo tempo. Então, essa parte externa, onde geralmente a gente faz as operações de granel líquido, e a parte interna, que a gente trabalha com container, veículos e carga geral. Então, resolvendo o problema do canal externo, né, o gargalo passa a ser o porto interno. Para isso, a gente está com um edital, né, já na rua, né, assim dizer, são 204 milhões, a gente contando com 102 milhões do governo federal, para nós dragarmos o porto interno e o porto externo. Assim, a gente equilibra canal externo e porto interno, e nós vamos ter mais profundidade que o Porto de Santos, por exemplo. Então, a gente fala que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Então, por que é importante nós termos mais profundidade? Porque, geralmente, os navios saem de lá no seu limite, né? O nosso principal corredor de exportação e importação do país. Então, os portos que estão nas escalas são seguintes a Santos, é importante que eles tenham mais profundidade que Santos, porque se o navio já chega lá, já sai de lá muito carregado, ele não vai entrar em portos que não tem água. Então, concluir esse processo de dragagem, né, reforça o nosso posicionamento geográfico, né, para nos consolidarmos como um hub port, que é um porto concentrador, que já somos para líquido, somos para veículo, mas temos muito potencial para ser para container e outros tipos de carga. E para quais destinos? Qual é a ligação com os outros países? Aí para cada segmento a gente tem, né, mais ligação. Então, veículos é muito América Central e América do Sul, né, granéis líquidos a gente tem desde a Singapura, parte do Oriente, né, container, a gente é muito cabotagem.
é onde a gente tem a oportunidade de abrir, de voltar a ter rotas para a Europa e Estados Unidos, né, principalmente, para que a gente tenha melhores opções hoje para o exportador e importador de Pernambuco e região, que hoje tem que embarcar sua carga num navio de cabotagem, que é um navio que troca entre portos, aí a carga geralmente vai para o sul para conectar com as principais rotas. A dragagem e mais outras ações que estão aí para acontecer e vão colocar a SUAP, né, de volta na rota das grandes rotas de container, que é fundamental para a gente. A gente pode dizer que SUAP é uma grande vitrine, porto público? Sim, eu como novo pernambucano, né, eu tenho bastante orgulho e honra de falar de SUAP e é muito positivo ver qualquer pessoa que a gente fale e a gente conversa de SUAP, é sempre com uma pauta positiva e sempre com carinho, querendo ver o desenvolvimento, né? Porque é um projeto de Estado, né? Sendo um porto público, a gente pode dizer que SUAP está no centro das atenções políticas, né? A quem cabe o controle, a gestão, a indicação de prioridades? À diretoria, à presidência ou, por exemplo, ao governo do Estado, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Nós temos 37 portos públicos no Brasil, ao todo, né? E tem duas modalidades que se destacam. São os portos que ainda são ligados ao governo federal e portos que foram delegados ou a cidades ou a estados. No nosso caso, né, no final de 22, o Porto de SUAP foi delegado ao Estado de Pernambuco. Então, hoje, a proximidade é com o governo do Estado, a gestão direta com o governo do Estado, logicamente, né, a gente seguindo, né, toda a parte regulatória, tanto do Ministério de Portos, né, que é o Ministério, é o que dá as diretrizes nacionais. Por exemplo, a gente conseguiu agora 150 milhões de recursos do PAC, depois de 10 anos sem receber recurso nenhum do governo federal. Nós estamos recebendo graças a essa conexão, né, com o Ministério de Portos. A gente não perde a conexão totalmente e a nossa agência reguladora, né, a agência ANTAC, também é federal. Então, a governança, a delegação para o Estado de Pernambuco, trouxe para Pernambuco essa possibilidade de estar mais próximo do SUAP. Então, hoje, as diretrizes e a proximidade, as indicações, né, principalmente a minha indicação, veio através do governo do Estado. A gente está colocando aqui imagens e umas artes para que as pessoas em casa tenham uma dimensão desse gigante. Agora, estando numa área estratégica, né, como o senhor falou aqui do Nordeste, como é que SUAP se posiciona em relação aos demais portos? O senhor falou aí, comparação com Santos, a gente também tem que dar uma mesclada no Nordeste para mensurar a importância de SUAP no que se refere à movimentação econômica. Eu sou do setor portuário já tem quase 25 anos já e, assim, num país como o nosso, né, porto nunca vai ser suficiente, a gente sempre vai estar precisando de mais. Acho que cada porto tem a sua vocação de acordo com o seu tamanho, onde ele está localizado. O que a gente pode falar de SUAP é que nós temos uma localização privilegiada pelo posicionamento em relação a todo o Nordeste. Então, não é eficiente, por exemplo, um navio chamar todos os portos. Vamos dizer, todas as capitais que têm portos no Nordeste ter os navios tocando. Isso não é eficiente. Geralmente, navios grandes que fazem as grandes rotas, eles precisam tocar na menor quantidade possível de portos. Fazendo um paralelo com o avião. Tem um grande avião, ele vem nos principais aeroportos e dali vão os navios e os aviões menores para os outros portos e aeroportos. No porto é a mesma coisa. Então, o nosso papel, né, na região Nordeste é esse realmente, de ser um grande porto concentrador, de receber grandes embarcações e através dos navios menores a gente conseguir, né, levar a carga para esses outros portos. Fala-se muito de concorrência com o PCEM, por exemplo, né? O papel de PCEM, quando a gente fala de energia renovável, tem espaço para todo mundo, né? A gente se conversa, né, para evitar de ter conflitos de estratégia, porque como país acho que a gente ganha, né? Logicamente que vai ter uma disputa por um empreendimento aqui ou acolá, mas como país a gente sai ganhando. A gente precisa ter mais portos e mais acesso aos portos para que a gente seja cada vez mais eficiente. O senhor falando em empreendimentos, a gente precisa falar da refinaria de petróleo, né? Abreu e Lima, que é um outro capítulo importante, especial de SUAP. Inclusive, este ano, recebeu o presidente Lula, que visitou as obras de ampliação da refinaria. A expectativa é de que até 2028, pelo menos foi divulgado assim, a refinaria vai sair de 100 mil barris de petróleo dia
para processar 260 mil barris por dia, respondendo aí por quase 10% da produção de óleo diesel no Brasil. E aí o senhor falou do ministro, né, de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, que também visitou e fez vários anúncios, anunciou inclusive obras orçadas em mais de 300 milhões de reais no complexo portuário de Suape. Como é que a gente pode entender esses movimentos e o que significa essa fase para o complexo portuário de Suape, presidente? Muito positiva. A refinaria, quando eu cheguei, eu precisei fazer uma imersão, né, cultural e eu tive o privilégio de ter uma aula particular com o secretário Guilherme, que é super estudioso. Ele fez uma conexão da história de Pernambuco com a história de Suape, né? Então, Suape é um ativo pernambucano e Suape surgiu de uma provocação na época do governo federal para a instalação de uma refinaria. Então, a refinaria, né, logicamente, não é a única empresa estabelecida no porto. Com o tempo, vários players importantes foram chegando, mas ela tem um papel muito importante, né, no nosso contexto. Então, é que nós somos líder, né, de movimentação de granéis líquidos. Imagina quando a refinaria atingir, né, a duplicação da sua capacidade. Hoje, eles movimentam o que é equivalente a 100 mil barris dia, que é a unidade de medida que eles usam, e ao fim da expansão vai chegar a 260 mil. Então, desde a criação, houve uma expectativa grande, né? Houve críticas, né, em relação a vários processos da refinaria e a gente está numa outra fase, né, sendo agora anunciada, né, porque chama a atenção mesmo questões econômicas em torno da refinaria e a gente cria essa expectativa também. Eu acho que foi bem isso que o presidente plantou agora no começo do ano, quando ele veio e fez esses anúncios, né? O que a gente quer aproveitar são as lições aprendidas, né, daquela onda de investimentos que ela teve em Suape alguns anos atrás. A gente está para isso acontecer de novo, né? Então, duplicação da refinaria, segundo terminal de contêiner chegando, novos empreendimentos chegando ao complexo. Então, a gente precisa estar trabalhando em conjunto com as prefeituras, a gente está fazendo isso, né? Algumas secretarias estratégicas do governo do estado também, para que a gente capacite o pessoal o máximo possível, né? Não adianta a gente ter uma oferta de 40 mil empregos e o pessoal não está preparado para isso. Mas fazendo um parênteses, respeitando aqueles que não querem esse trabalho formal. Essa é uma das coisas que eu tive que aprender em Suape. A gente não pode partir do princípio que todo mundo que mora lá no nosso entorno quer trabalhar na indústria, quer trabalhar no estaleiro ou quer trabalhar no porto. Tem muita gente que quer manter a sua ancestralidade, as suas origens, e a gente está fazendo um trabalho legal em relação a isso também, né? Mas o desenvolvimento chega, e como a governadora fala muitas vezes, né, que a gente tem que atingir os invisíveis, né, e muitas vezes esse pessoal acaba ficando invisível. Para você ter uma ideia, até final de 22, o plano diretor de Suape não previa a presença de moradores no complexo. Nós temos 20 mil pessoas morando lá. Então, eu imagino o desafio que foi para os administradores anteriores conseguir lidar com a série de casos que a gente tem lá no dia a dia, sem ter uma previsão até legal para a gente conseguir tomar algumas ações. Claro, essa preocupação com o entorno é genuína, ela deve acontecer mesmo, ela deve ser inclusive prioridade, né? Porque são pessoas que já estavam lá e a questão da segurança, tanto para quem está dentro, quanto para quem está fora. Inclusive, quando acontece qualquer incidente, isso vira notícia, se espalha. A gente até divulgou aqui, né, esse ano, uma explosão que atingiu um tanque de petróleo, gente, na refinaria Abreu e Lima. 4 pessoas ficaram feridas, ambulâncias do SAMU, dos bombeiros foram para lá, os feridos foram socorridos. Agora, quando esse tipo de coisa acontece, presidente, qual o impacto para o complexo, né? De que forma vocês lidam com isso? Todos nós, eu acredito, todos os executivos, todas as empresas lá trabalham para que isso não aconteça. Mas, como eu falei, a gente trabalha com empresas de ponta lá. Então, eu falei com o gerente geral, Márcio, que é o meu xará, né? Até, assim, recomendo que converse com ele, que é um cara, né, que está bem ligado às questões de Suape também. E eu liguei para saber como é que estava, se estava precisando de alguma ajuda e tal. Ele falou que estava tudo sob controle. Logicamente, muito chateado com o que aconteceu, mas ele pontuou que, acho que quase que um mês antes, eles tinham feito um exercício e que foi muito importante. Então, nós lidamos com combustível, né? Então, é possível que fatos, infelizmente, como esse aconteçam, mas é importante que as empresas estejam preparadas para lidar com isso, para mitigar o máximo possível o risco, né? Minimizar o máximo o risco possível e mitigar, né, os impactos que possam causar. E sobre esse quesito, acho que a gente está muito bem posicionado. A gente, né, principalmente na área portuária, onde estão as empresas colocadas, são quase 700 mil metros cúbicos que a gente tem de capacidade instalada para armazenamento de líquido. A gente tem um plano de ajuda mútua, né? Então nós temos reuniões periódicas para que sejam feitos exercícios constantemente e que a gente possa se ajudar, né, em situações emergenciais. A gente está tentando buscar a expansão do que a gente tem na zona portuária para a zona industrial, né? Isso é importante, né, porque quando acontece alguma emergência na zona industrial, a gente precisa ter uma resposta
também imediata até que os bombeiros cheguem para dar conta aí de uma emergência qualquer. Né? E assim, com o tamanho do pulo, né, que se quer dar até 2030, realmente é preciso reforçar essas questões também de segurança. E aí existe essa previsão de 23,66 bilhões de reais de investimentos, gente, até 2030. Em que exatamente? São vários investimentos, a maioria desses investimentos, principalmente quando a gente fala de zona portuária, hoje a modelagem que a gente tem nos portos públicos é de landlord, então basicamente o porto ele detém a área e ele faz um arrendamento. Então ele faz uma oferta pública e interessados chegam para explorar aquela área por um determinado tempo. Então a maior parte desses investimentos eles são na zona portuária e através dessas vamos dizer, parcerias público-privado. Né? Então tem, por exemplo, a duplicação da refinaria está dentro desse valor, a chegada de novas indústrias na zona industrial, como a da farmacêutica Blau, que já foi anunciada, e a gente tem a requalificação de um novo terminal de GLP ali na zona portuária. Então esses investimentos, a gente fez uma revisão agora recente, o número era um pouco maior, mas a gente trouxe para empreendimentos que estão numa maior maturidade de implementação e que seja até mais conservador para a gente projetar até 2030. Então, a gente revisou o nosso planejamento estratégico no final do ano passado e esses empreendimentos eles estão colocados e o nosso papel, muito deles, é de monitorar e de identificar junto à iniciativa privada se tem algum tipo de obstáculo para que a gente possa atuar. Né? Se for de nossa obrigação de atuar, por exemplo, como dragagem, né, que é um investimento importante para viabilizar outros dentro do porto, cabe a nós fazermos. Se for de uma outra área, até mesmo esfera federal, a gente tem que estar junto com a iniciativa privada para ajudá-los a facilitar o empreendimento. Né? Pois é, a gente fica imaginando assim, com um planejamento tão ousado, né? Há espaço para grandes investidores, o senhor está falando aí, e a gente espera que realmente isso venha com muita força, até porque o senhor falou agora e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre empregos, porque há muitas oportunidades nessa área, né? Bastante e o importante é que o pessoal esteja preparado, né? Então, eu acho que essa foi uma das lições aprendidas do passado, que a gente pretende trabalhar junto com a Secretaria, junto com as empresas que estão chegando, para que elas indiquem a necessidade do perfil de mão de obra que vai ser necessário e que a gente tenha tempo hábil para preparar o pessoal. Presidente, o governo federal anunciou, inclusive, a conclusão, né, de trechos da Transnordestina, que a gente sempre fala aqui, que é prioridade aí no PAC. E o superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, inclusive já deu entrevistas aqui para a TV Guararapes Record, falou que está empenhado, né, nessas questões que envolvem a ferrovia transnordestina, né, que liga ali o complexo de Suape, região metropolitana do Recife, né, gente, a cidade de Salgueiro, no Sertão. Em que pé estão essas coisas? Essa é uma obra que, desde quando eu cheguei, né, foi a primeira ida a Brasília com a governadora e com o secretário, foi para uma reunião, né, para falar de Transnordestina. E desde o início a governadora chamou essa obra para ela pessoalmente, e que eu acho que é o correto, né? A obra é uma obra que é importante para o Estado, não é importante só para a Suape. Então não pode estar só com a gente lá tocando isso, precisa de articulação em todas as esferas. Então esse é um empreendimento que tenho certeza que vai acontecer, né? É só a questão agora de time, quando começa, em que ritmo que a gente vai conseguir empenhar. E quando eu falei no início que a gente tem potencial de sair de 25 para 50 milhões de toneladas, é através da ferrovia. Né? Para você ter uma ideia, toda essa nossa movimentação, a gente movimenta muito pouco do agro. E o agro é a grande veia econômica do nosso país. Né? Então imagina tudo que hoje é produzido ali na região do Mato Piba, não passa por Suape. E chegando à ferrovia, esse um novo negócio que a gente vai estar desenvolvendo no complexo, com águas profundas, que precisa para os grandes navios virem. A gente vai ser uma opção para o agro, uma opção para o Araripe, né? Você está vendo as iniciativas que estão sendo feitas aí de, primeiramente, chegar com energia, e chegando a energia lá, o próximo passo é a gente conseguir dar para eles condições de logística para que eles possam escoar, né, o gesso, a gipsita de uma forma mais eficiente. Então tem grandes potenciais, né? A gente tem toda a parte de avicultura no Agreste, né, pernambucano. Então a Transnordestina é extremamente estratégico, está como prioridade do governo do estado, e a gente está dando todo o suporte nessa jornada. O que cabe a gente lá, no momento, é de Suape fazer a construção de 8 quilômetros, que é a última pernada chegando ao território. Quando chega no território de Suape, é a nossa atribuição de fazer o investimento. A gente está com um projeto pronto para ser executado. E tem dinheiro para isso já? Dinheiro a gente busca, né? Graças a Deus, Suape é bem capitalizada, né? A maioria dos investimentos estão sendo feitos com recurso próprio, mas
recurso para infraestrutura, né, Meire, eu não acho que é difícil da gente conseguir. A gente precisa só trabalhar para ter segurança jurídica, até para poder atrair, né, a iniciativa privada. A gente recebe várias delegações, né, lá em Suape e é a agenda permanente, né, de todos os países, né, seja a Europa, seja a Ásia, estão todos preocupados com segurança hídrica e segurança de água, né, segurança hídrica, lógico, e alimentar. Então, quando a gente fala de um empreendimento como ferrovia, a gente está garantindo não só desenvolvimento para o nosso estado, mas também garantir, né, escoamento dos produtos que a gente tem. Nós somos líderes, né, na produção agrícola dos principais alimentos aí que são consumidos mundialmente. Então, eu tenho certeza que não vai faltar investidor estrangeiro até para ajudar a gente na viabilidade da ferrovia. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai saber como é possível trabalhar nos empreendimentos de Suape. Quais as oportunidades que estão surgindo, como se preparar, as tecnologias adotadas. Também vamos falar sobre projetos sociais e de meio ambiente. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje recebendo o diretor-presidente do Complexo Portuário de Suape, Márcio Guiot. A gente quer saber quais são as oportunidades, em que o povo pode trabalhar lá naquele complexo, presidente. Bom, nós temos 83 empresas, são 12 polos diferentes, então a gente tem muita diversidade de opções de emprego. Vai desde eletricista de alta complexidade, que é muito demandado nos estaleiros, na GRI, que é uma empresa que é uma das líderes de fabricação de torre eólica, né, e a Petrobras vai demandar bastante na sua expansão, né, mecânicos, a gente muito profissional de logística, né, a gente tem lá os polos tanto alimentício, tem metal mecânica, petroquímico. Então é importante que as pessoas que queiram realmente participar de Suape visitem os sites e vejam os perfis das empresas e tentem buscar a qualificação no que ela mais se identifica, com o propósito que ela mais está aderente. Suape promove cursos, treinamentos? Suape diretamente não, né? Mas a gente está trabalhando junto às prefeituras, com parceria com o SESI e algumas secretarias de Estado para que a gente possa mapear essas necessidades e ofertar as vagas para o pessoal, principalmente que esteja na região de Suape, no seu entorno, possa ser capacitado. Tem uma parceria Suape-Senai? A gente tem uma parceria hoje voltada para o hidrogênio verde. A gente vai estar lançando agora, até o meio do ano, o Tech Hub, que é um polo de inovação aberta. Então, ali você vai ter uma demanda por mão de obra, principalmente o pessoal mais de pesquisa e da academia. Então, num primeiro momento, muitos doutores e mestrandos vão estar participando, que são projetos pilotos, né, voltados para o hidrogênio verde, com aplicabilidade ali para o complexo. Então, desde do profissional, né, o operário, até o acadêmico, a gente tem um portfólio aí de oportunidades ali em Suape. Existe essa preocupação gigante com a sustentabilidade, com o entorno, né? O senhor já começou a falar sobre a preocupação em relação às populações que estão estabelecidas ali em volta e a gente fica preocupado com o equilíbrio, né? Tecnologia, inovação, mas também com sustentabilidade. O que é que está sendo adotado como tecnologia de ponta que a gente pode citar por aqui? As tecnologias, a tendência, quando a gente fala principalmente de energia renovável, a gente vai ver as empresas que já estão operando hoje num processo de migração. Então, por exemplo, o Tecon Suape, que é um operador importante nosso lá, ele já tem iniciativas de eletrificação para ele reduzir as emissões de carbono, né? Como o novo terminal que já está chegando, né, o da IPM que está anunciado, ele já chega já com uma pegada totalmente de elétrica, de eletricidade e automação. Então, esse é o perfil que provavelmente a gente vai estar vendo, né, dentro, lógico, do seu tempo, da estratégia de cada empresa, mas hoje, né, para um produto chegar de uma forma competitiva na Europa, por exemplo, as empresas precisam se preocupar com a pegada de carbono do produto. Então, por exemplo, se a gente fabrica o copo lá em Suape, se essa fabricação do copo ela tem muita emissão de carbono, esse copo vai chegar na Europa com uma sobretaxa, porque lá eles estão sendo exigidos de produzir esse mesmo copo com uma pegada com menos impacto ambiental. Isso, num primeiro momento, ainda é mais caro. Então, as empresas vão precisar se posicionar nesse quesito, isso não tem dúvida. Então, por isso que a mão de obra precisa ser muito qualificada, né? A gente está falando aqui de quase 40 mil empregos diretos e indiretos até 2030, mas a gente está vendo que o nível é um pouco elevado. Então, a gente tem essa preocupação também de esclarecer para o público, vai querer trabalhar, ok, mas é preciso se qualificar. Total. E não só pela questão da energia, mas a gente vê até das diferenças de geração, né? Eu tenho 2 filhos de 19 e 21 anos
e que pode ser que, de repente, algumas atividades hoje da operação portuária convencional não seja atrativa para essa mão de obra que está chegando. Então, é uma preocupação das empresas também elas estarem atualizadas na forma de operar, não só em relação à agressão ao meio ambiente, mas de tornar o seu negócio ainda atrativo para as novas gerações. Então, tecnologia vem com muita força. Né? Bom, o senhor falou sobre a dragagem, eu vou só voltar um pouco, porque é muito importante, até porque vai dar um salto, né, de movimentação depois que tudo estiver concluído. Até nessa fase é preciso ter uma mão de obra específica. Onde é que vocês buscam esses trabalhadores? A dragagem em si, ela não demanda muita mão de obra, porque ela é feita por equipamentos. Não, a gente está vendo aí até Mas a operação desses equipamentos é muito específica. Aí tem os funcionários que trabalham, né, nas embarcações, que aí são marítimos, aí a gente tem a tripulação brasileira, é um mix de tripulação brasileira e estrangeira, mas tem toda a preparação. Então, quando a gente fala de porto, tem muita engenharia, né, aplicada no meio. Então, acho que engenharia civil, para as grandes obras que a gente vai ter e vai continuar tendo, né, principalmente quando a gente olha o master plan de SWAP, né, você tem uma ideia do tamanho do nosso potencial. No porto interno, nós temos 2 quilômetros de cais, né, que é onde os navios atracam, que é o berço de atracação. Pelo master plan, a gente pode chegar a 10 quilômetros, entendeu? Então, o impacto ambiental, vocês já mensuraram como é que o que é que vai acontecer? SWAP, aí também eu falo com bastante tranquilidade, né? Nós somos referência, né, nessa relação desenvolvimento e meio ambiente. E volta até lá para os 45 anos atrás, um pouco mais da forma que SWAP foi concebida. Então, nós somos referência dentro dos portos públicos, nós recebemos várias premiações. E o ISG, né, que é as letrinhas que estão aí na moda, como a gente pode colocar, que é meio ambiente, a parte social e governança, ela está no centro da nossa estratégia e não é só o que chama de greenwashing, que é só falado. A gente tem que viver, a gente vive isso. Então, até para quem gosta, né, de meio ambiente, né, SWAP é uma grande oportunidade para trabalhar. Né, dos 17 mil hectares que a gente tem de área, que são equivalentes a quase 17 mil campos de futebol, né, 59% é área de preservação. Parte da área de SWAP no passado, era plantações de cana. Então, a gente vem num processo de recuperação da floresta nativa, né? Então, a gente consegue causar em SWAP, o que é difícil de ver, um impacto positivo no meio ambiente. Bom, então a gente torce por mais sucesso naquela região, porque assim também é sucesso para o povo e para o Nordeste, aliás, para todo o país. Presidente, a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado, Meire. Pode me chamar quantas vezes, falar de SWAP é um privilégio, um prazer. E rapidamente, só aproveitar o teu público, pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, né? Nossa equipe de comunicação ali está aí, pode falar, tem uma meta de chegar a 9 milhões de seguidores. Opa. Nós estamos com 23 mil, mas é a população pernambucana, né? A gente precisa, pernambucano precisa conhecer SWAP, precisa saber o que acontece lá, o que a gente faz, estar atento às oportunidades e principalmente ter orgulho do que a gente tem no nosso estado. Então vamos lá conhecer mais SWAP. Muito obrigada, um bom dia para o senhor, viu? Obrigado. E a gente marca um novo encontro com você no próximo domingo às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.